Estou aqui com a doutora Ana Angélica Nogueira, diretora técnica da COPMED, a Cooperativa dos Médicos. Bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Michele, obrigada. A gente está aqui numa situação, até o próprio Damião estava interagindo com a gente no chat e falando, poxa, Michele, a situação da saúde no estado e no município está muito complexa. Hoje a cooperativa médica, né, a COPMED, ela conta com quantos médicos prestando, né, serviço público à população por meio dos contratos com o estado? Michele, é importante a gente esclarecer, tá, o conceito da cooperativa, que não é uma empresa comum, assim como a Unimed. Sim. A COPMED, ela acaba sendo uma associação de autônomas, de pessoas que se unem voluntariamente para satisfazer aspirações e necessidades econômicas, sociais e culturais comuns por meio de uma empresa que ela é de propriedade coletiva e é democraticamente gerida, tá certo? Então, assim, ela sempre vai primar por valores como ajuda mútua, responsabilidade, democracia, igualdade, equidade e solidariedade. Então, são as bases da atuação da COPMED desde a sua criação em 2003. E hoje é um aniversário, hoje a gente está completando 20 anos de criação da cooperativa. Ela foi criada dia 19 de fevereiro de 2003. Na ocasião, o presidente era Dr. Geraldo. Em 2006 é que ela efetivamente começou a atuar. E desde então, assim, a gente tem tido, através de licitações, contratos com estados e municípios no Rio Grande do Norte, para prestar um atendimento de qualidade por meio desses médicos que se reuniram em prol de espaço para trabalho e nas mais diversas especialidades. Hoje a gente pode contar. Quando a gente fala do sistema cooperativista, é importante que a gente explique que é um sistema que ele não visa o lucro para os gestores, perfeito, né? Ele divide ali entre os participantes como sócios. Então, são quantos médicos hoje vinculados? Hoje a gente tem 3.350 cooperados, né? E nas mais diversas, nas 36 especialidades médicas. É difícil hoje contar com uma empresa que tenha esse espírito de cooperativismo e que alcance essa quantidade de especialidades para prestar atendimento de qualidade à população. Inclusive, essa foi uma das críticas, né, doutora Ana Angélica, quando houve ali a transição do contrato, o rompimento do contrato no início do ano passado, né, entre a prefeitura e a COPMED e a contratação de uma empresa terceirizada para fazer a gestão ali das unidades de pronto atendimento, das unidades básicas de saúde, que essas empresas, né, elas não tinham médicos em seus quadros. Isso foi um dos pontos. Isso foi largamente divulgado, né? Onde se procurou atender a população buscando médicos em outros estados e fora do Rio Grande do Norte. Mas a cooperativa não. A cooperativa tem um quantitativo de médicos, como eu falei, 3.350, com 36 especialidades atualmente, atendendo o SUS, a rede privada. E hoje, por exemplo, na Unimed Natal, a gente presta atendimento na especialidade de pediatria e também tem contratos com os municípios de Santa Cruz, Ceará-Mirim, Parnamirim, então não se restringe a Natal. A gente, na verdade, também tem contratos com a Secretaria Municipal Estadual, nos hospitais regionais como João Câmara, Caicó, Santo Antônio do Salto da Onça, Currais Novos, Pau dos Ferros, Macaíba e São José do Mipibu. Além de outras especialidades, como eu falei, pediatria, também a obstetrícia, neonatologia, clínica médica, neuropediatria, ortopedia. É um quantitativo bem significativo de especialidades que a gente consegue ofertar à população através desses contratos. E aí, contratos que muitas vezes o que a gente tem visto ali, até pelas notícias na imprensa, pelas divulgações de uma forma geral, acabam não sendo honrados pelo gestor público. Como é que está essa questão hoje envolvendo o Estado e o município, né? Os atrasos, o valor hoje devido pelo município para a COPMED, já está sendo feito o repasse para os médicos, porque muitos médicos,
alguns médicos me procuram e falam assim, mas Michele, a cooperativa recebeu o dinheiro da prefeitura e não está repassando. Repassa em parte, repassam coisa. Como é que está essa questão e também o contrato com o Estado? A gente não tem como receber e não fazer esse repasse, né? Você imagina que a cooperativa é como se fosse uma nuvem. O médico vai, presta o serviço, aquele serviço ele vai ser faturado e esse faturamento ele é fiscalizado também por órgãos competentes e depois de auditado é gerada uma nota e essa nota tem um prazo para essas instituições efetuar o pagamento. No momento que ela efetua, eventualmente, algumas não têm liberação imediata junto ao processamento bancário. A gente tem que aguardar. Eu estou falando de uma forma mais compreensível para a população geral. Então, é efetuada a nota. Quando é feito o pagamento, esse pagamento, ele depende de um tempo junto às agências para deliberação. Alguns já são liberados de imediato e no mesmo dia ou até no dia seguinte, quando for o caso, quando não existir ainda tempo hábil, a gente faz o repasse. E quando tem essa condição bancária, que a gente não consegue que esse dinheiro entre de imediato, a gente tem que esperar o processamento para efetuar. Mas tudo que entra, ele acaba sendo transferido para o médico dentro dos valores que ali competem. Infelizmente, assim, a gente teve nessa situação do contrato do município de Natal, um parcelamento dos valores que já estavam atrasados há algum tempo, né? A gente tem ali, tô passando para você informações plausíveis, assim, com dados, com notas, tudo, e extratos bancários, que isso é de conhecimento de quem, inclusive do próprio cooperado, em qualquer momento que ele queira chegar na cooperativa e ter acesso a essas informações, elas são disponíveis. No momento que a gente faz esse... Foi em termos de ajustamento de conduta? Teve esse parcelamento, né? E hoje a gente recebeu o terceiro. Hoje que eu digo não, até agora a gente recebeu 3 das 12 parcelas. Então, já tinha um atraso ali de mais ou menos 4 meses. E além desses atrasos de 4 meses, a gente chegou no meio do ano, às vezes com pendência referente ao ano anterior. Nossa. E mesmo assim, esse valor foi parcelado em 12. E até o momento a gente recebeu 3 parcelas dessas 12. E essas parcelas, elas são calculadas com a direção financeira, com o administrativo da cooperativa, para passar o que é de competência daquele médico dentro daquela parcela do mês que foi faturado. Isso do contrato com o município de Natal, que foi rompido no ano passado. Exato. E que tinha esse débito ali, né? E o município dizia que a Copmed tinha um débito também com o município, ou não? Isso não foi assim, tudo que tinha de pendência foi, a gente na verdade foi prestador de serviço, né? E aí a gente nessa prestação de serviço tinha essa nota para receber. Mas em termos de impostos, a cooperativa tem hoje 20 anos de atuação e nunca ficou impedida, por qualquer que fosse o motivo, legal, tributário, jurídico, de concorrer às licitações. Então, realmente, se isso fizesse sentido, a gente não continuaria concorrendo como a gente está atualmente, inclusive com vários contratos novos que a gente tem, em várias regiões agora ampliados do final do ano para o início desse ano, a partir da comissão que a gente conseguiu montar de licitações. Doutora Ana Angélica, que é diretora técnica da Copmed, hoje com o Estado, qual a situação? A gente continua com alguns atrasos no Estado, mas tem tido uma contrapartida em relação ao próprio secretário estadual e ao próprio governo, de previsões desses pagamentos. Então, acaba que quando a gente tem uma previsão, a gente consegue repassar melhor para o cooperado essas informações e consegue também gerenciar melhor esses débitos. Mas, assim, a gente gostaria muito de trazer para o cooperado que não tinha
que não existe nenhum tipo de atraso, mas infelizmente hoje a gente ainda tem alguns, mas que estão sendo, e a gente tem hoje, né, uma relação junto ao Estado, onde a gente consegue ser ouvido, ser recebido e até tentar pactuar melhor esses repasses. Doutora Ana Angélica, como a senhora classifica nesses 20 anos essa prestação de serviço médico para o serviço público? Assim, a gente, eu vejo a cooperativa como uma instituição, tá, de prestação de serviço público e privado, né, que a gente também faz prestação de serviço público privado e até autarquias diante da necessidade, diferenciada. Você imagina que uma empresa que se mantém durante 20 anos no mercado, passando pela pandemia, onde não se tinha serviço médico, muitos médicos adoecendo, mas a gente conseguiu manter a prestação de serviço com qualidade, atendendo a população sempre e primando pela qualificação e pela qualidade na formação. A gente sempre está oferecendo cursos de atualização para os médicos e sempre foi o nosso diferencial, poder ofertar à população um atendimento de qualidade, acolhedor, responsável também, porque a gente tem dentro da cooperativa uma comissão ética ligada a próprio CRM, então é uma empresa que hoje funciona com muita responsabilidade e com uma amplitude assim imensa, considerando o estado do Rio Grande do Norte que a gente cobriu nos últimos 20 anos e assim, tirando essas situações extremamente excepcionais, mas que a gente se reorganizou diante da necessidade para continuar essa prestação de serviço de qualidade. E essa relação de trabalho, ela é uma relação de trabalho hoje justa ou precarizada? Me esclareça melhor. Essa relação de trabalho entre os médicos da cooperativa e o contratante, sim, né? No caso, o Estado. É uma relação justa ou precarizada? Ela é uma relação que é fundamentada na lei, né? Então, são pessoas que se juntaram e se reuniram para poder oferecer um serviço diante da necessidade do Estado de forma complementar, tá? Ela é uma escolha também. Então, as pessoas entram na cooperativa de forma autônoma e permanecem nela também de forma autônoma, conhecendo todas as prerrogativas relacionadas à atuação do médico dentro desse setor, nessa perspectiva que ela se propõe. É diferente, por exemplo, de um vínculo trabalhista, né, que você tenha numa carteira assinada, num concurso público, onde ali você tem a base de todos os direitos a eles alienados. Então, assim, é diferente, mas todo médico que entra, ele tem consciência, tem um contrato, e essa consciência, a partir da leitura desse contrato, ele decide participar dessa estrutura para, de forma consciente e voluntária, abrindo mão muitas vezes de algumas condições para que tenha assim uma oferta de mercado de trabalho onde ele possa atuar de forma satisfatória, recebendo por aquilo que ele produziu, né? Nem mais nem menos. É o que está proposto na lei, é o que é regulamentado, então a gente segue o que está sendo regulamentado. Hoje o atraso no pagamento do Estado com a cooperativa é de quanto tempo? Hoje a gente está com 4 meses de atraso, em torno disso. Mas isso não está previsto, né, na contratação. Quando o médico se coopera, eu não tenho falando assim, você devo ou não nego, pago quando puder. Não tem isso. Infelizmente. Por isso a minha pergunta, sabe, sim, se é uma relação justa ou precarizada. Porque não se trata só do que está na lei, doutora Ana Angélica. Trata-se também do que não está na lei e que está sendo descumprido. Exato. Então, o que a gente tem dentro dessa condição? Isso daí não é privilégio da cooperativa. Todas as empresas que prestam serviço no estado ou no município, elas eventualmente lidam com esses atrasos de repasse, dependendo da natureza do contrato. Alguns contratos, eles são fundo a fundo, então o dinheiro entra regularmente dentro daquele prazo.
Existe uma regulamentação também em relação aos repasses. Muitas vezes os médicos eles confundem essa situação do faturamento. O faturamento ele existe no momento que você fecha o mês, por exemplo. Você não vai contar a partir, vamos dizer que eu trabalhei em abril. E algumas pessoas estão contando como abril já sendo o mês em atraso. E não pode ser considerado um mês em atraso, tá? Por quê? Porque é a partir do fechamento de abril que é produzido uma folha, uma nota. Essa nota é gerada em cima dessa produção de abril. E então, a partir daquilo dali, de ter sido auditado e tudo, é que ela segue para computar esse tempo. Não é o ideal, tá? Mas infelizmente é o que a gente tem, ou felizmente, por quê? Porque são também espaços de trabalho, né? São espaços de atuação do médico, né? O ideal era a gente ter tudo direitinho, recebendo dentro dos prazos, mas essa não é a realidade, não só da cooperativa em relação a esses contratos, mas também de outras empresas que os próprios colegas fazem parte também em outros cenários e continuam recebendo também com esse delay. É um desafio diuturno, né? É um desafio, mas que assim é avaliar o risco-benefício e cada um dentro da sua autonomia enquanto profissional autônomo, né? Poder continuar exercendo onde tenha a liberdade de atuar e ache que até que momento aquilo é conveniente. Não é o ideal, quero reiterar isso daqui, tá? Não é o ideal, mas a gente vive dentro de um espaço onde é muito dinâmico. Tanto os valores, eu não estou defendendo aqui instituições A e B, só estou dizendo a realidade como ela é posta hoje. O ideal para nós, enquanto médicos, para nós, enquanto cooperativa, é que todos os vencimentos estivessem em dia, assim como para outras empresas também. E no contrato, após o faturamento, a auditoria, o prazo normal, vamos dizer assim, de se receber seria uns 2 meses? Até a lei da licitação, eles davam 90 dias, né? Essa lei foi revista, mas ela ainda não está em atuação. Mas até então eram 90 dias e aí a partir daí é que se começava a contar como sendo atraso. Que eu não sei explicar exatamente, talvez o jurídico nosso consiga explicar melhor como que se dá esse cálculo do prazo, exato, né? Bom, mas é importante mesmo sem explicar a gente pontuar, porque quando a gente fala assim que está em 4 meses de atraso, são 4 meses contando esses 90 dias. Isso. Então, são 4 meses então seria um mês de atraso se for colocar o prazo, ou seriam uns 4 meses? Ela entraria justamente assim, uma coisa é o que é regulamentado junto ao Estado e aos municípios, né? Outra coisa é o que deveria efetivamente acontecer na prática. Fechou a nota, entrou o dinheiro para ter sido pago. Mas a gente tem, de fato, esses atrasos. Tá bom. Doutora Ana Angélica Nogueira, diretora técnica da COPMED, a Cooperativa Médica. Muito obrigada por estar aqui no Jornal da Cidade com esses esclarecimentos. Imagina, nós agradecemos e aqui eu gostaria só de encerrar parabenizando a todos os médicos cooperados por todo esse tempo de atuação, agradecendo em nome da população também toda a entrega, toda a dedicação que teve junto à população nesses anos de pandemia e sem ser pandemia mesmo, com todas as limitações que a gente conhece dentro dos serviços públicos, né, referente a algumas demandas sobre insumos, RH, que a gente encontra aí um grande desafio também no papel da atuação do médico, mas que com muita responsabilidade e entrega, dedicação, se mantiveram firmes no propósito e se atualizando dentro da sua área, né? Então, a gente agradece a todos os médicos cooperados e parabeniza a Cooperativa Médica por esses 20 anos. Que a gente possa continuar superando os desafios que surjam e ter grandes histórias para contar junto à população. É o que todos queremos. Parabéns aí a todos os médicos cooperados da COPMED.